Adorarei, adorarei, pois o véu está rasgado e eu posso entrar. Adorarei, adorarei, adorarei. Não me interrompa, quero adorar. Tiago 5, versículo 15, sentado como você está, diz assim: a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados, as vossas serão lhes perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orais uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Pode repetir após mim: a oração feita por um justo. A oração feita por um justo. Mas pode ficar melhor, irmãos. A oração feita por um justo. A oração feita por um justo. Pode muito em seus efeitos. Pode muito em seus efeitos. Olha o que diz no verso 17: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Diga comigo assim: Elias tinha as mesmas limitações que eu tenho, mas Deus ouviu a sua oração. Eu começo fazendo a seguinte pergunta essa que nós muitas vezes fazemos no nosso dia a dia. Pergunta essa que durante a caminhada cristã, se você não fez, vai fazer, e se você fez, se prepare que você vai torná-la a fazê-la outra vez. Por que as minhas orações não estão sendo respondidas? Parece que Deus não me ouve. Parece que eu oro e Deus não fala comigo. Essa pergunta na caminhada cristã vai existir. E não faça demagogia dizendo que você nunca perguntou isso, porque eu já perguntei na minha caminhada cristã. Então muitos momentos da nossa vida, nós iremos nos questionar sobre a oração que nós estamos fazendo, sobre o que nós estamos pedindo para Deus. Por que ainda não chegou? Por que Deus ainda não atendeu a minha súplica? Por que eu oro, eu peço, eu suplico, mas Deus ainda não me respondeu? Muitas pessoas, por falta de conhecimento da palavra de Deus, preste bem atenção nisso aqui, acabam acreditando mais no poder do ser humano do que no poder de Deus Todo-Poderoso. E com isso, nunca desenvolve uma vida de oração particular. Ficam sempre dependendo de que outras pessoas orem por ele. Preste atenção nesta parte aqui, porque nós iniciamos baseado nesta frase. Muitas pessoas, por falta de conhecimento da palavra, olhe bem, acabam acreditando mais no poder do ser humano. Eu sempre estou explicando para os irmãos aqui que eu não tenho poder na minha mão de descer aqui, colocar a mão na cabeça de alguém e algo acontecer. O poder está na fé. O poder não está no Valdomiro Santiago, que está orando lá pelos enfermos, e segundo o que manda as mídias, está um monte de gente sendo curada. Está na fé. Muitas pessoas têm atribuído esse poder, muitas pessoas têm atribuído esta honra, esta glória ao homem, mas na verdade o poder da oração está na fé, está naquilo que nós aceitamos e naquilo que nós fazemos. Observe bem que eu vou mostrar para vocês o que Jesus nos ensina sobre a oração. Nós vamos mostrar alguns pontos específicos aqui. O pastor Tiago diz assim, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, para que você entenda, pastor, existe a oração poderosa? Não. Existem orações que são mais eficazes,
do que outras. Preste bem atenção nisso aqui. Então, se alguém te convidar para ir na reunião da oração poderosa, corre. Alguma coisa vai acontecer lá. Oração poderosa é prática diária. Você vai aprender agora aqui. Não existe uma oração poderosa, porque vai fazer o corredor do Sebastião, que é aquela oração, meu Deus, aquela é matadeira. Não tem, não existe isso. Existe oração eficaz, e é sobre isso que eu vou ensinar nesta noite. Como, pastor, fazer uma oração eficaz? Você quer aprender? Amém. Certeza? Amém. Então nós vamos aprender em nome do Senhor Jesus Cristo. Talvez você esteja se perguntando por que algumas pessoas oram e o milagre acontece. E as minhas orações nunca dão certo. Porque Deus ouve as orações de muitos e às vezes de outros não. Porque Deus ouvia as orações de Jesus e dos seus discípulos e muitas das vezes não houve respostas. Talvez essa pergunta tenha ecoado. Será que a Bíblia fala sobre oração fraca ou oração poderosa? Olha o que diz a palavra de Deus. Olha o que diz João, Evangelho segundo escreveu João. Segura aí que nós vamos ver muita Bíblia hoje, amém? Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta aí em nome do Senhor. Evangelho segundo escreveu João, apóstolo do amor, capítulo 15, capítulo de número 15, versículo de número 7. Todos acharam? Olha o que diz aqui sobre a oração. Se vós estiverdes em mim e as minhas se as minhas estiverem em vós, pedirei tudo. Ah não, isso aqui é poderoso demais. Se a minha palavra estiver em vós e você estiver em mim, olhe bem, irmãos, então vocês pedirão tudo o que quiserem e vos será feito. Pastor, o negócio é um mistério muito grande. E é. Sabia disso? Existe um mistério de poder muito grande na oração. Sabe quem está falando isso aqui? Não é nenhum dos discípulos, nenhum dos apóstolos. Quem está dizendo é Jesus. Jesus disse para os discípulos, ensinando-os nas suas últimas instruções, nos seus últimos ensinamentos. Jesus faz questão de ensinar uma coisa para os discípulos que era uma questão de dúvida para eles sobre a oração. A oração era uma dúvida na vida dos discípulos. Prova disso que um dia os discípulos chegam em Jesus e dizem assim: Jesus, nos ensina a orar. Porque os discípulos de João sabem, nós ainda não. Mas como eles não sabiam orar, eles eram religiosos, eram judeus. O judeu, a partir dos 6 anos, a criança já começa a estudar o Torá, ou a lei, o Pentateuco, sim, o primeiro livro. A criança judaica é ensinada sobre a oração desde a sua meninice. E esses discípulos judeus perguntam para Jesus, ou pedem para Jesus, dizendo: nos ensina, que nós não sabemos ainda. Eles observavam que a oração de Jesus era uma oração diferente. Não era uma oração rotineira, não era uma oração de repetidas palavras, era uma oração que tinha fundamento. Então, eles pedem para Jesus. E quando Jesus vai morrer na cruz do Calvário, ele percebe que está chegando o momento final da história dele, como o Cristo aqui na terra. Ele chama os discípulos e ele dá algumas instruções. E uma dessas instruções é sobre a oração. E Jesus diz assim para eles: eu vou ensinar vocês sobre o poder da oração. Jesus então nos ensina que nós queremos obter poder. Jesus falou: não vai ser fácil não, mas eu vou começar. Se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiser e vos será. Meu Deus, é forte demais isso aqui. Claro que eu fico pensando que Jesus me ajuda a chegar nesse ponto aí, de pedir e saber que, porque não é fácil, irmão. Existem 2 exigências para que a oração tenha efeito, ou seja eficaz. Quer ver? Vocês precisam estar em mim. Às vezes nós estamos em Jesus só na hora do culto.
Nós viemos para a igreja e nós sintonizamos, glória a Deus, aleluia, Lamachu, Lamachai. Lá fora, nós esquecemos o que é estar em Cristo. Quando temos o primeiro conflito no emprego, nós esquecemos que estamos em Cristo. Nós não estamos no mundo, irmão. Nós não estamos. Por isso que o apóstolo João, lá na sua primeira carta, diz: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não tem como eu estar em Cristo vivendo as coisas do mundo. Não tem como. Não tem como eu estar em Cristo praticando o que o mundo pratica. Não tem como estar em Cristo vivendo como o mundo vive. Não tem como. Então entenda bem isso aqui. Se vós estiverdes em mim, isso aqui é estar em Cristo, é viver uma vida de santidade. Nós equiparamos uma vida de santidade, ou nós temos a mentalidade formada de que santidade é a mulher vestida como se veste as mulheres do Irã, um vestido lá no pé, uma máscara cobrindo o rosto e só se vê os olhos. Aquilo é santidade demais. Isso não é santidade. Santidade parte de um princípio interno, precisa começar dentro. Isso é santidade. Santidade começa aqui. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Enquanto não se mudar dentro aquilo que nós somos no interior, nunca mudaremos o que somos por fora. Nunca. Não haverá mudança. Pode ter aí uma aceitação. Ah não, porque eu sou da igreja do Senhor das Contas e lá existe, tem que ser assim. E aí a pessoa fica com 5, 2, 3, 4, 10, 20 anos. Quando ela sai, a primeira coisa que ela faz é praticar aquilo que extremamente ela era proibida de fazer. Estou falando isso aqui de experiência. Normalmente acontece isso. Se não há uma mudança no interior, na mente, nunca haverá uma mudança no externo. Santidade é viver uma vida separada. O mundo pratica, eu não pratico. O mundo fala, é normal o mundo falar lá fora palavrões. Eu como cristão não falo. Isso é estar em Cristo. É normal lá no meu serviço, lá todo mundo discute. Eu como cristão não fico discutindo no trabalho. É normal lá com os vizinhos, lá na minha quadra, lá os vizinhos, ninguém se conversa. Por isso que eu não converso com ninguém. Já discuti com a fulano do lado, com o Beltrano da frente, não sei quanto. O cristão não, o cristão que vive. Por isso que Jesus diz: se vós estiverdes em mim, você está em Cristo. Não é fácil fazer uma oração poderosa. Não é só chegar numa reunião, num culto, e reunir 20, 30 e dizer: vem todo mundo aqui para frente que vai ter oração poderosa. Existe a oração eficaz. A oração eficaz parte do princípio que Jesus ensinou para os discípulos: se vós estiverdes em mim. Agora vem a segunda exigência, que para mim também é uma dificílima: e as minhas palavras estiverem em vós. Glória a Deus. Não é fácil orar de forma eficaz. E as minhas palavras estiverem em vós. Quer ver o que diz aqui o salmista no Salmo de número 1? Abra sua Bíblia, eu quero que você me acompanhe. Todos conhecem, mas eu quero que você medita nesse texto comigo. O salmista no Salmo de número 1, ele fala isso aqui. Olha o quanto é poderoso o estar na palavra de Deus. Olha o quanto é poderoso. Salmo de número 1, verso 1, 2 e 3, nós vamos ver esses 3 versos apenas. Diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Todos acharam? Nem se detém no caminho e nem se assenta na roda. Diga para quem está pertinho de você: isso é estar em Cristo. É fácil? Bem-aventurado quem não anda segundo o conselho. Onde é que você anda buscando o conselho? Onde é que você anda buscando orientação? Aí a continuidade do texto diz: nem se detém no caminho, nem se detém no caminho.
Porque fulano faz, eu também faço. Beltrano pratica, eu também pratico, não tem problema. Olha aqui para mim aqui. A minha Bíblia, talvez na sua não tenha, eu vou te mostrar. Não ameis o e nem o que no mundo, porque o amor do Pai, o amor de quem ama o mundo, o amor de Deus não habita em quem ama o mundo. Você ama as práticas do mundo? Você vive junto com aqueles que praticam? Não estou dizendo que você não pode ter amizade, mas cuidado nas rodas que você anda entrando, irmão. Eu quero ser crente, mas eu quero servir a dois senhores, um pé lá e outro cá. Hoje eu vou no culto, amanhã eu vou na roda de bebida. Hoje eu vou na igreja, amanhã eu estou praticando o que o mundo pratica. Não tem como servir a dois senhores, está na minha Bíblia. Ou você há de amar mais a um e odiar a outro, ou você vai partir para um lado. E vou te dar uma notícia, irmão. Sempre o mal nos chama mais fácil, viu? Sempre as práticas pecaminosas nos chamam mais fácil. Raramente você vê alguém influenciando alguém que está lá fora. Mais fácil você ver quem está dentro da igreja sendo influenciado por quem está lá. Raramente nós influenciamos quem está lá fora. Raramente nós conseguimos evangelizar alguém. Raramente nós conseguimos trazer alguém para o nosso ciclo de convivência. É raro isso aqui. Nós passamos o ano todo para ganhar 10 almas para Jesus e perde 20. Por quê, pastor? Porque o mundo influencia muito mais do que o evangelho. Influencia, ele oferece um monte de coisa que é aparentemente agradável. Aí daí porque o salmista está dizendo: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos, nem se detém no caminho, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não tem como se assentar na roda dos escarnecedores e dizer: Deus, olha, o Senhor que me ouve, que eu sou crente, eu entrego dízimo na igreja, eu entrego oferta porque eu vou lá na igreja. Não adianta nada. Deus não tem prazer no pecado. Deus não tem prazer. Para mim viver uma vida em Cristo, eu preciso estar enquadrado aqui, ó. Aí não adianta você ficar fazendo oração, porque eu estou fazendo campanha nas madrugadas. Eu sou a favor de que nós criemos tempo para Deus, mas da forma certa, não do jeito errado, senão nós vamos perder tempo, irmão. Não ficar 30, 40 minutos, uma hora de joelho dobrado só para carregar o joelho, não vão obter resultado nenhum. O princípio da oração parte de um princípio de vida. Eu começo a orar muito antes de me chegar aqui na igreja. Eu começo a orar muito antes das 19 horas. Eu começo a orar muito antes das 6 horas da manhã. É um princípio aplicado de vida. Eu preciso praticar uma vida lá fora para ter uma vida de oração aqui dentro. Por isso que o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses dizendo assim: orai sem cessar. A oração que ele está dizendo não é ficar de joelho dobrado 24 horas por dia dizendo Deus, Deus. Não é. A oração que Paulo está dizendo é a vida diária, a vida prática. Amém? Amém. Amém? Amém. Verso 2 diz: antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha o que João tinha dito já lá, irmãos. Se nós permanecermos em Cristo e a palavra dele permanecer em nós, nós pediremos um pouco só? Não. Pediremos tudo e nos será dado. Você está entendendo por que às vezes as orações não são respondidas? Porque nós em casa não estamos meditando a palavra de Deus. No trabalho nós não estamos meditando a palavra de Deus. Nós passamos 24 horas em conflito conjugal. E aí viemos descontar aqui dentro da igreja como se meia hora, uma hora de oração fosse santidade. Eu vou orar porque Deus não ouve. A oração começa lá. A oração tem que começar lá, porque se não começa lá, você vai perder tempo aqui. A oração começa lá no meu convívio conjugal.
Eu saio de casa com a cabeça quente, xinguei, briguei com a esposa, xinguei filho. Aí chega aqui na igreja, meu Deus, o Senhor vai, Senhor, o Senhor tem que fazer o que eu estou pedindo. Não vai não. A minha Bíblia é verdadeira, então eu vou rasgar ela e parar de pregar isso aqui. A oração começa lá dentro de casa, no seu convívio com seu esposo, no seu convívio com a sua esposa, no seu convívio com seus filhos. Xinga o filho o dia inteiro. E à noite nós chegamos na oração, ó Deus, derrama sobre a minha vida do teu poder. E Deus olhando e dizendo, já a vantagem é muito grande, mas... Você está entendendo o que é oração eficaz? Não acredito na oração poderosa, eu acredito na oração eficaz. E para que haja uma oração eficaz, esse princípio aqui tem que ser aplicado. Ou então, Jesus falou errado aqui, não, amém? Amém. Olha o que diz: se vós permanecerdes em, e as minhas palavras permanecerem, pedirão o que e lhe será concedido. Olha o princípio. Primeiro, estar em Cristo é não se assentar na roda dos escarnecedores, é não se meter no caminho dos pecadores, é não se assentar, é não ir no conselho dos ímpios. Tudo isso aqui é estar em Cristo. O que é meditar na palavra de Deus? Verso 2: antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Você sabe o que é prazer? É se sentir bem com algo. Isso é prazer. Você vai me ajudar, pelo amor de Deus, que eu sou pregador de Bíblia. Se ficar com ela fechada, você não vai nem saber se eu estou pregando a Bíblia ou não. Amém? Amém. Então vamos lá. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros, que dá o seu fruto na estação, cujas folhas não, e tudo quanto fizer ele prosperará. Amém? Diga comigo assim: se estivermos em Cristo e as palavras de Cristo estiverem em nós, teremos êxito em tudo que nós pedimos. Vou ler mais um texto aqui, tem mais outros textos, mas o horário já vai embora. Vou ler pelo menos mais um, Josué capítulo 1, versículo 8 também. Vamos ler esse aqui? Josué 1 e 8. Josué capítulo 1, versículo 8. Olha o que diz a palavra de Deus aqui. Posso ler? Vou esperar. Josué capítulo 1, verso 8. Posso agora? Amém. Alguém me disse essa semana passada, irmão, e eu fiquei escandalizado. Ele está sendo ensinado lá na igreja dele que o pregador fechou a palavra, ou leu a palavra, todo mundo fecha a Bíblia e fica todo mundo de olho no pregador. Eu disse, então a minha Bíblia está errada, porque Paulo elogiou na igreja, a igreja de Bereia, dizendo assim: eu apaixonei por aquela igreja, porque tudo que eu pregava, tudo que eu ensinava, eles buscavam no livro da lei para conferir se era aquilo dele. Às vezes eu estou falando um monte de potoca para você aqui e você está engolindo. Então, a Bíblia, eu estou lendo a Bíblia com você, eu quero que você fique com ela aberta e vai me acompanhando. É assim que eu ensino aqui, amém? Amém. Olha bem o que diz Josué 1:8: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Isso aqui é forte demais. Josué está assumindo a maior responsabilidade. Irmão, eu nunca vi ninguém assumir uma responsabilidade como essa. Esses dias eu brinquei, pastor Gilberto Malafaia faleceu agora há pouco tempo, agora no ano de 2015, e o seu neto assumiu. Eu até brinquei, eu disse, esse camarada vai ter que se virar nos 30. O que eu posso, o pastor Gilberto pastoreou a mesma igreja que ele fundou durante
42 anos. Eu comparei a vida daquele jovem à vida de Josué. Se o cara assumiu uma liderança de 42 anos seguidas, irmão, não se muda uma ideologia. Se ele chegar com outra ideologia, ele vai ter conflito. Se ele chegar com a mesma ideologia, ele vai ter que ter muito cuidado para poder acompanhar aquela mesma ideologia. Olha o conflito que ele assumiu. Com Josué, estou fazendo uma comparação para você entender. Com Josué, não foi diferente. 40 anos o mesmo líder. Todo mundo sabia, até que Moisés pensava. Se Moisés pensasse, alguém adivinhava. Se Moisés olhasse para os obreiros dele, ele já saía correndo dentro para organizar o negócio. 40 anos, irmão, que é isso? Não é? Aí de repente Moisés morre e Deus diz assim: Josué, vem cá. Sim, tu vai suceder Moisés. Como, Senhor? Tu vais ser o líder no lugar de Moisés agora. Meu Deus, o que eu faço, pai, para liderar esse povo? 40 anos caminhando no deserto, uma liderança extraordinária. O que eu vou fazer agora? Aí Deus falou: o que você vai fazer? Eu vou te ensinar. Aí se você ler o capítulo 1 de Josué, você vai ver Deus dando uma instrução para Josué. E o versículo 8 é parte dessa instrução. Olha o que ele diz: Josué, não aparte da sua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Porque se você fizer isso, farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Isso aqui é extraordinário. É muito forte isso aqui. Se você não apartar o livro, a Bíblia, a palavra de Deus da tua boca, se prepara para o sucesso. Quer ter uma oração eficaz? Quer ter? Amém. Não, você quer dobrar o joelho e que Deus te escute, irmão? Amém. Que a palavra de Deus seja pão diário na sua vida. Que a palavra de Deus faça parte da tua vida cedo, no almoço, de tarde, à noite, ao levantar. Que a palavra de Deus faça parte do seu cotidiano. Porque senão não tem como você viver uma vida de oração eficaz. Se a palavra de Deus não for o meu instrumento de ensino, se a palavra de Deus não for o meu instrumento de ação, se a palavra de Deus não for o meu instrumento de orientação, às vezes eu não vou conseguir ter a oração eficaz que eu queria que tivesse. Você entendeu? Eu posso passar para frente então? Tem mais texto aqui, mas o horário não nos permite, o horário está indo embora muito rápido. Eu vou reafirmar o texto de João 15:7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, o vós pedirão o que quiserem e lhes será feito. Tem alguém que tem a tradução de hoje aqui? Leia para mim, Roselinho, procura rapidinho aí, por favor, e leia 15:7 de João. Leia esse texto que eu acabei de ler, só para você entender de forma mais clara ainda. Olha o que diz a linguagem de hoje. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. É forte. É tudo aquilo que eu expliquei aqui. Se vocês permanecerem unidos a mim e a minha palavra permanecer embutida em vocês, sabe o que o salmista um dia declarou? Salmo número 119, verso 11, se não me falha a memória: escondi a tua palavra no meu coração, para ele não pecar contra ti. Outrora, ele disse ainda no mesmo salmo, não me lembro o verso agora: atei a tua palavra em tábuas, escrevi em tábuas e atei aos meus pescoços. Ou seja, ele te pendurou. Tudo que estava escrito, ele estava fazendo uma simbologia aqui. Não era que ele andava com uma tábua de pendurada no pescoço, ele estava fazendo uma simbologia.
faz parte do meu viver diário a tua palavra. Misericórdia? Não, eu estou com medo dessa igreja aqui, não estão seguindo, estão dando. Você está entendendo? Estou falando para você entender. E aí depois alguém pensa, meu Deus, mas que taca. Não é, irmão, é a palavra de Deus dando orientação, não é? É orientação. Amém? Amém. Posso continuar então? Amém. 1 João 5,14, vamos lá rapidinho. Primeira epístola de João. Isso aqui é importante, irmão. Eu vou falar isso aqui para que todos aprendam, principalmente os obreiros. Quando você vai fazer a leitura, cuidado para você não misturar, porque existem 3 epístolas de João e o Evangelho. Aí você diz lá em João primeiro. Você tem que definir qual que é o Evangelho e quais são as epístolas, amém? Então vamos ler a primeira epístola de João, o capítulo 5 e o versículo 14 e o versículo 15. Posso ler? E esta é a confiança que temos nele. Olha aqui, irmão. Que se pedirmos alguma coisa segundo a minha vontade, ele ouve. A sua vontade. Quantas Bíblias tem aí? Me corrige se eu errar. Vou ler de novo então. E esta é a confiança que temos nele. Ele quem? Deus. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabermos que nos ouve, e se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Olha. Mas quase nunca a vontade de Deus prevalece nas nossas orações. Quase nunca. Quase sempre é a nossa vontade que prevalece. Quase sempre é a nossa. Eu quero, Deus me dá. Deus, esse emprego não está bom, quero outro. Não estou dizendo que você não pode pedir. Oração é isso, é comunicação. Mas pedir segundo a vontade de Deus. Sabe por que nós temos conflitos, irmão, e vivemos decepções em muitas áreas da nossa vida? Nos negócios, nas decisões que nós temos em mudarmos, nas decisões que nós temos de estarmos congregando. Nós temos decepções, sabe por quê? Porque a nossa vontade quase sempre prevalece. Alguém me disse há poucos dias atrás, pastor, foi assim, desse jeito: o senhor ajeita um serviço aí que eu volto para cá para a cidade. Isso, amém. Porque eu acho que Deus, aí eu engoli seco. Acho que a vontade que Deus tinha de cumprir com nós já cumpriu. Nós misturamos a vontade de Deus com a nossa e queremos culpar Deus pelas nossas decisões. Tomamos a decisão de casar. Quantos aqui orou para casar? Ou foi assim, do dia para a noite, não gostei de você, que gostou de mim, vamos juntar os traquinhos, vamos. Foi assim? Misericórdia. Verdade, fala a verdade. Nasci, irmão. A gente quase nunca ora para tomar uma decisão do relacionamento conjugal. Eu estou lá na frente e Deus. Não, Deus não. É consequência nossa. Se a escolha foi nossa, consequência é nossa. Porque Deus falou comigo que ia tirar meus pés desse lugar e agora eu estou sofrendo aqui nesse lugar e não estou entendendo por quê. Foi Deus mesmo que falou, irmão. Sabe o que a minha palavra orienta sobre profecia? Eu sou muito cuidadoso com isso, irmão. Não é qualquer um que vai chegar e colocando a mão na minha cabeça, é isso que eu te digo, meu filho. Nem conheço a vida da pessoa, nem sei quem é ele ou ela para me dizer o que está me dizendo. Eis, meu filho, que eu estou tirando deste lugar. Calma aí, deixa eu ver o princípio aplicado aqui. Para que Deus está me tirando? Onde é que Deus vai me levar? O que Deus vai fazer com a minha vida? Qual que é o propósito de Deus nisso? Tem um propósito para isso? Ou então Deus é Deus de confusão? A minha Bíblia diz que o meu Deus não é Deus de
Confusão. E muitas vezes, irmão, nós temos essa peculiaridade, essa facilidade de aceitarmos que a nossa vontade é a vontade de Deus. Não funciona assim. Olha para mim, deixa eu te ensinar uma coisa sobre a vontade de Deus. Já ensinei isso aqui. Existem duas linhas da vontade de Deus. Quer ver? A primeira se chama permissiva. Sabe o que é vontade permissiva? É quando Deus permite. O irmão olha na irmã, bonita, cinturinha de violão, meu Deus, eu quero, pai, ela, é isso que o Senhor colocou ela na minha vida. Aí Deus acaba deixando acontecer. Lá na frente, quando tem o prejuízo, eu digo, ai Deus, mas eu te pedi tanto, o Senhor me deu essa mulher. Não, você que pediu que queria ela. Fazendo uma comparação. Deus, eu quero comprar aquele carro porque eu sou sábio, pai, que é o meu sonho. Aí Deus dá aquele que você pediu. Porque Deus é bom. A Bíblia diz que se nós somos maus, sabemos dar boas dádivas aos filhos, como é que Ele não vai dar para nós? Mas a prestação não cabia no teu bolso. E aí, 6 meses depois, atrasou 2, 3 parcelas, e não é mais um Marcão. O oficial de justiça aparece, diz, vim recolher. Como? Vim recolher. Ah Deus, mas eu pedi tanto, agora que o Senhor me dá, o diabo quer tirar. Não é o diabo que está tirando. Não é. Olha aqui para você entender o que é vontade permissiva. Deus, eu quero mudar, que a cidade não presta mais para mim, isso aqui não. Aí Deus deixa. Deus não interfere no livre-arbítrio. Aí depois, sabe, Deus estamos sofrendo tanto. Se nós tivéssemos ficado lá, eu imagino Deus falando, dizendo assim, mas esse povo é atrapalhado. Eu imagino, irmão, Deus falando, esse povo é confuso demais. Pede uma coisa, daqui 6 meses já está reclamando o que pediu. Não é assim? O ser humano é assim, irmão. Por isso que aqui João está ensinando assim, olha aqui, ó. E esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Segundo a sua vontade. É a minha? Não. Por isso que é difícil orar. Porque nós já chegamos com uma lista desse tamanho. Não é assim? Oh Deus, eu preciso tanto nessa área, naquilo, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Raramente nós dizemos, Deus, estou colocando isso dentro da tua presença. Vai ser a tua vontade, o Senhor vai fazer dar certo. Nós temos essa dificuldade. Pai, eu estou entrando num relacionamento aí. Se é a tua vontade, o Senhor vai fazer tudo ser uma bênção. Deus, eu estou fazendo um negócio aí. Se é a tua vontade, o Senhor vai dirigir os nossos passos, vai dar tudo certo. Eu saí daqui, olhe bem para você entender. Eu saí daqui o ano passado. O Josimar me indicou alguém que tinha uma caminhonete para comprar lá na cidade de Barra do Garça. E quando eu cheguei lá em Barra do Garça, conversei com o rapaz que estava vendendo, olhei a caminhonete, me agradou, entre aspas, e eu voltei para casa do pastor Joel. Eu entrei dentro do quarto e disse, Deus, não senti segurança nesse negócio, não senti. O Senhor vai direcionar esse negócio hoje. O Senhor vai me dirigir hoje, ainda eu preciso tomar a decisão. Porque amanhã eu estou indo embora se esse negócio não for do Senhor. Isso era por volta de 12:30. Às 16 horas, o rapaz chegou lá, pastor, olha rapaz, o senhor podia, porque essa caminhonete vai ter que ir lá no Goiás ainda levar um negócio, vai ter que voltar, mas se o senhor quiser, eu lhe garanto, eu vou em Feliz Natal levar a caminhonete para o senhor semana que vem. Eu disse, meu filho, nosso negócio terminou por aqui. Eu fico agradecido pela sua disposição, mas a resposta que eu precisava de Deus também é. Pronto, chegou para minha resposta. Amém. Liguei para o meu cunhado em Água e disse, pastor, cunhado, aqui eu tenho alguns aqui. Quando eu cheguei, eu disse, não é de Deus esse negócio. Mas às vezes nós fazemos as coisas com tudo impulso. Que eu estou ganhando dinheiro aqui, eu estou deixando de ganhar ali, eu vou fazer desse jeito ali. Não, porque. E a gente acha que é inteligente, irmão. Pensa que o ser humano ele é complicado demais. Ele acha que é o expert. Principalmente Gambirê. Você acha que o Gambirê perdeu dinheiro? Ele falando? Mas na prática ele nunca ganha. Não ganha, só na conversa. Que eu ganhei tanto, eu ganhei que você. Eu tenho um cunhado assim. Você ficar meia hora perto dele, você acha que ele é o presidente dos Estados Unidos. Ele ganhou tanto dinheiro na vida que
na hora que você olha assim no sapato, meu Deus do céu, será? Nem diz o gaúcho, olha no pé do cara para saber se ele ganhou aquele tanto de dinheiro. E a gente se acha que não, porque eu vou fazer esse negócio, vai estar aqui, eu vou vender ali, dali eu pego, coloco aqui, negócio. E às vezes nós não pedimos a orientação do Todo-Poderoso, aquele que conhece não só hoje, mas conhece o amanhã e daqui 1 ano e 2 anos. Daí, caminhonete conseguimos voltar dentro do propósito de Deus. Alguns dias depois, não foi, Jusma? Jusma me contou, pastor, aquela caminhonete lá está dando problema. Eu disse, está vendo? Já pensou se eu tivesse trazido, irmão? 1.300 quilômetros, 1.100 quilômetros de distância? Até lá, devolver, trazer, fazer problema, documentação. Nós precisamos ter orientação de Deus. Deus, faça a tua vontade. Às vezes o coração da gente está palpitando, irmão, querendo uma coisa, não é assim? Principalmente nós homens, quando olhamos alguma coisa para comprar, a gente se emociona fácil, hein? Meu Deus do céu. Pensando em homem, às vezes a gente fala da mulher que vai na loja e vê o sapato, e vê o vestido, vê o... Mas nós homens somos facinhos, irmão. Passa com um carro perto de nós e fala assim, eu estou vendendo. O cara vem doida, meu Deus, toma de couro. Jesus, põe em câmbio dramático, não vá beber o novo. Homem assim. Aí fica emocionado, eu quero. E às vezes não pedimos a vontade de Deus. Olha para mim aqui. Existe a vontade diretiva. Eu falei sobre a permissiva, não foi? Amém. Permissiva é quando você insiste tanto que Deus permite, Deus deixa. A diretiva é quando você diz, Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Me dirige. E aí tem momentos, se você pedir isso para Deus, Ele vai te levar onde você não queria ir. Ele vai te colocar onde você não queria estar. Eu falei isso sábado aqui no filme. Se você pede a vontade de Deus, há momentos que Deus vai fazer o que você não queria que acontecesse. Por quê, pastor? Isaías 55 está a resposta. Porque os caminhos de Deus são diferentes dos nossos caminhos. Os pensamentos de Deus é igual ao nosso. Não. São mais altos do que os nossos. Você está entendendo o que é a vontade de Deus? Amém? Amém? Tem alguma pergunta? E às vezes você fica com dúvida sobre a vontade de Deus. Sim, você. Falando de me lembrar, aquela vez eu fui no carro. Eu estava no nosso tirado, aprovou para pegar o carro zero. Eu cheguei e comentei com o senhor que eu tenho que só a chave. Ele falou assim, não, vamos orar. E o pastor falou assim, você acha que é viável agora pegar uma chave? E para aonde mora o senhor, para cada um que está agora, daqui 2 meses. Sem dúvida. Às vezes tem coisa que não é viável. Às vezes tem coisa que não é vontade e direção de Deus. Só que nós temos essa tendência de orar sempre pedindo que a nossa vontade. No Salmo número 40, verso 8, o salmista diz que o prazer dele, a alegria dele, o gozo dele era viver a vontade do Pai. Você acha que é fácil viver a vontade do Pai? Vou te mostrar um exemplo que não é fácil. Jesus no Getsemane orando, aflito. A angústia de Jesus era tão grande que a Bíblia diz que ele suava sangue. O suor dele se transformou em gota de sangue. Os estudiosos do século XXI já confirmaram, é verdade. O ser humano em extrema, raramente se vê isso, em extrema agonia, os seus vasos sanguíneos começam a dilatar. E no lugar de expelir o líquido do corpo, ele começa a expelir sangue. E a Bíblia diz que Jesus, as gotas de suor dele se transformou em sangue. Olha a angústia, irmão. Aí Jesus diz assim, Pai, passa de mim esse cálice. Ei, é Jesus dizendo, está doendo demais, Deus. A minha angústia é tão grande que eu estou com vontade que acontecesse agora. Não queria esperar mais. Aí ele para e falou, preciso deixar um exemplo aí lá para os irmãos da defesa. Mas só se for a sua vontade. É duro, irmão. Pai, passa logo essa dor. Aí ele, mas só se for a tua vontade. Alguém extrema agonia tem coragem de fazer isso? Deus, por favor, tira da coisa de mal, não pode tirar a minha vida. Tem uns que pedem para tirar a vida. E Elias é a prova disso. Estou sofrendo dano lá, essa angústia, não pode tirar a minha vida, eu não sou melhor que meus pais. Jesus mostrou outro exemplo, disse, eu vou deixar um exemplo para o meu povo no século XXI.
a vontade do Pai sempre tem que prevalecer, mesmo na hora da angústia. Mas na hora da angústia a gente tem tendência de tomar decisões fora da direção de Deus. Na hora da agonia tomamos decisões fora da direção de Deus. Na hora do medo tomamos decisões fora da direção. Na hora da emoção aflorada tomamos decisões fora da direção de Deus. Você entendeu que a vontade permissiva é quando Deus, mas quem quer? Eu quero, mas Deus permite. E a vontade diretiva é quando eu quero, mas aceito o que Deus quer. Não é deixar de querer, eu não quero isso. Não, eu quero. Poxa, eu sou ser humano, eu tenho emoção. Mas é quando eu quero, mas é quando eu aceito o querer de Deus acima do meu. Isso é vontade diretiva. Amém? Amém. E esta é a confiança que temos nele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Você está aprendendo aqui como oração eficaz? Amém. Efésios 5,17, deixa eu ler isso aqui com você em nome do Senhor. Efésios capítulo 5, versículo 17. Você achou? Não. Eu espero você achar. 5,17. Posso ler agora? Pelo que não sejais insensatos, olhe bem, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Vou repetir. Pelo que não sejais insensatos. O que é uma pessoa insensata? Me ajuda aí, me ajuda. Sem sabedoria, você sabe o que faz? Me ajuda, pode me ajudar. Insensato, o que é insensato? Insensatez. Insensato é aquele que pratica insensatez. O que é a insensatez? Faz as coisas sem raciocínio lógico. Tem mais alguém? Pode falar, tem outras traduções. Insensato. Não mede as consequências? Mais alguém? Pessoas negativas? O insensato é aquele que faz sem orientação, aquele que faz sem pensar, aquele que fala sem contar detalhes. É o insensato. Olha o que diz aqui, irmão. Pelo que não sejamos mais insensatos, fazemos tudo que dá na teia. Não, eu senti, vou fazer. Não, estou pensando aqui, já me deu na ideia, já estou fazendo, cara. Como é que nós analisamos os pós e os contras das decisões que tomamos? Eu coloco na balança os pós e os contras, ou você toma uma decisão só assim, não, eu achei que é viável, pronto, acabou. Não, eu pensei aqui, me deu na ideia e já estou indo. É assim? Pelo que não sejais mais insensatos. Não faça sem pensar. Raciocine bem, pense bem, peça orientação, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Não façamos mais sem raciocínio lógico, façamos analisando, pensando, buscando orientação, orando a Deus, para que nós entendamos qual é a vontade de Deus sobre a nossa vida. Meu Jesus, eu vou continuar, porque esse namorado acaba, eu não consegui terminar ainda, amém? Você entendeu então? Amém. Diga assim, uma oração eficaz. É quando a palavra de Deus está em mim. Eu firmado no Senhor. É quando as minhas orações são direcionadas à vontade do Pai. Amém? Vou terminar bem aqui. Tiago capítulo 4. Tiago
capítulo 4, versículo 2 e o versículo 3. Tiago capítulo 4, versículo 2 e versículo 3. Todos acharam? Essa é a tua. Eu vou ler, tá? Cobiçais e nada, sois invejosos e cobiçosos e não os podeis alcançar. Meu Deus. Combateis e guerreais e nada, porque não? Pedis e não? Porque pedis para o gastar em vossos prazeres ou deleites. Lê na linguagem de hoje para mim, você. Procura aí rapidinho. Vós nada tendes porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Essa é a versão que eu tenho aqui. A linguagem de hoje, quer ver o que diz? Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar, a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem, porque não pedem a Deus. Amém? Amém. Essa é dura. Pedimos para gastar em nossos prazeres. Deu 3. E quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Bom, quando eu aplico o princípio do reino de Deus aqui, tem gente que não aceita. Aqui dentro, estou falando de crente aqui, membro da Assembleia de Deus, Ministério Feliz Natal. Tem membro que não aceita, não engorda. O princípio do reino. Sabe qual que é o princípio do reino? Buscar primeiro o reino e as outras coisas. Sabe por que às vezes nós pedimos e não conseguimos obter? Porque não é para a nossa necessidade, para os nossos prazeres. Porque não é para o princípio do reino de Deus, é para o princípio da nossa vida luxuosa, particular. Tem gente que ora assim quando não tem carro: Deus, se o Senhor me der um carro, Pai, eu quero fazer a tua obra, Senhor. Oração fervorosa. Se o Senhor me der, eu vou ajudar os irmãos da igreja, eu vou levar. Não vou aceitar mais um irmão simples, humilde. Já prepara a pilha aí, traz aqui rapidinho para mim, que esse negócio aqui não está passando nada. Eu vou perder a mensagem. Senhor, Jesus, o meu sonho, Pai, era ajudar lá o irmão Luiz, lá no assentamento Eno. Se o Senhor me desse um carro, Pai, eu ia lá cada 15 dias. Vai nada. Mentira. É mentira, irmão, que tem de gente tentando enganar Deus com esses princípios. Porque Deus, eu quero falar: Senhor, se o Senhor me der, meu Deus, se o Senhor fizer por mim, eu não vou ser igual ao irmão fulano, o irmão Beltrano. Aí quando Deus dá para jogar fora, quando Deus dá, fazemos a mesma coisa. Fazemos do mesmo jeito. Deus, se o Senhor, Pai, se o Senhor arrumasse um emprego melhor para mim, Jesus, eu ia ajudar tanto na obra, Pai, que esse emprego aqui, Pai, eu ia o salário do banho, mal dá para mim pagar as contas, mas se o Senhor me desse um trabalho melhor, Deus dá. Ele esquece de Deus. Sabe por que às vezes nós não obtemos alguma coisa? Porque pedimos para os nossos próprios deleites. Deus não é um Zé Mané que vai escutando a gente e vai aceitando que nós vamos engolindo. Mas às vezes Ele dá por quê, pastor? Para testar
para nos provar se realmente aquilo que nós estamos predispostos a fazer, isso vai acontecer. Pedis e não tendes, porque pedis mal, pedi para os nossos próprios interesses. Eu já disse aqui, vou dizer mais uma vez, irmão, eu sou contra a teologia da prosperidade. Chamo qualquer pregador da prosperidade aí para vir debater comigo, que eu não tenho medo, não tenho nem um pouquinho. Nem não sou antiquado em dizer que Deus não abençoe e não dá bens. Mas uma coisa que eu afirmo aqui há 6 anos e vou reafirmar hoje: Deus não tem compromisso com o nosso luxo. Deus tem compromisso com as nossas necessidades. O salmista um dia disse, claro e em alto bom som: eu fui moço, hoje eu já estou de idade avançada. Eu nunca vi um justo desamparado, um justo, e nem a sua descendência mendigar. Sabe o que ele estava dizendo? Deus não falha quando é referente às nossas necessidades. Deus não falha. Os nossos luxos, Deus não tem nenhum pacto com isso. E é esforço nosso, vai demandar esforço nosso. É eu e você que vamos ter que se esforçar para conquistar. Mas as nossas necessidades, irmão, precisam ser colocadas diante de Deus. Deus, a minha necessidade aqui diante do Senhor. Oramos pelo carro novo, oramos pela casa nova, oramos, e quando pagamos, Deus fica olhando para nós dizendo: o que eu faço primeiro? É tanta coisa, eu não sei qual que eu vou atender antes. Pedimos, mas pedimos mal. Pedimos, mas pedimos mal. Vocês pedem, olhem bem. E quando vocês nada pedem, vocês nada têm porque não pedem. E quando vocês tomam a decisão de pedir, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Esse é outro princípio aplicado à oração. Perceba bem que quando Jesus orava, Jesus nunca orava para que as pessoas ficassem livres dos problemas e tivessem uma vida fácil. Nunca. Tem pessoas que vêm para a igreja achando que vai ser um mar de felicidade. Porque ser crente não é só bênção. Não, tem tribulação também, tem desgaste também, tem dias difíceis também, tem momentos que se vai levantar de manhã cedo angustiado também. Mas estar na presença de Cristo nos dá garantia de continuidade. Essa é a única diferença. Por isso que Tiago está dizendo que vocês nada pedem, porque nada pedem. Mas quando decidem pedir, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus próprios prazeres. Quantas vezes estamos reclamando, irmão, de barriga cheia? Quantas vezes estamos reclamando de barriga cheia? Irmão, eu aprendi uma coisa no meu ministério. Isso aqui foi muito grandioso para mim. O que Deus fez no meu ministério foi muito grande. Onde Deus me levou, eu aprendi a me contentar com o que tem. Não estou fazendo minhas palavras aqui do apóstolo Paulo, mas eu aprendi a me contentar com o que tem. Tem gente que tem um celular de R$1.000, não presta mais para mim. Eu quero de 2.000 que lançou lá, não sei na onde. Tem gente que tem um carro que está ótimo para ele. Não, mas isso para mim não, isso aqui já está fora de ano, já fora de modelo, já nem fabrica mais, quer trocar. Vocês pedem e nada tem. E quando pedem para gastar os vossos prazeres. Agora eu vou falar outra coisa aqui para encerrar, que isso aqui é fortíssimo. Se tem algo, irmãos, que destrói a vida da pessoa, chama-se inveja e cobiça. Porque o irmão tem, eu também tenho que ter. Porque o irmão faz, eu também tenho que fazer. Sabe por que alguns não conseguem alcançar? Por causa da cobiça, do ciúme, da inveja. Eu tenho meu trabalho, mas eu queria mesmo é o do Marcos. O Marcos tinha o dele, ele queria mesmo é o do Beltrano ou do fulano. Por isso que às vezes nós não alcançamos aquilo que nós queremos, porque não é suficiente aquilo que nós temos. Aí nós deixamos de dar graça para viver ou vivenciar a experiência de beber chorando na presença de Jesus.
Que é isso, pastor? Esse negócio de bebê chorando. Você nunca viu? Criança mal criada, birrada. Ele dá birra se o pai não der o que ele quer. Você já viu? Criança que entra no mercado, papai quer isso aqui, não tem. Já viu isso, irmão? E a culpa é dos próprios pais, não é de ninguém mais. Isso é mal ensinado. Criança mal ensinada. Tem tudo o que pede. Aí quando ele não tem aquilo que ele pediu, dá birra. Tem gente assim na igreja. Deus dá, Deus abençoa, Deus. Aí o dia que Deus não dá o que ele pediu, porque eu vou deixar de ser crente, eu não quero ir mais na igreja. Nunca mais eu fiz, não, porque Deus não está me ouvindo. Você já parou para agradecer os milagres passados? Irmão, eu sou tão grato a Deus que eu levanto de manhã cedo já dando graças. Deus, obrigado, obrigado mais uma vez. Obrigado por estar aqui de pé outra vez, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela comida de ontem. Se não tiver hoje, o Senhor vai providenciar para amanhã. Mas tem gente que não consegue ser grato pelo que tem. Aí é o que Deus está dizendo aqui através do pastor Tiago. Vocês pedem, mas pedem mal, para gastar nos nossos deleites, nos nossos prazeres. Meu Deus, irmão, isso aqui é muito forte. Aí colocamos tudo em Deus, colocamos tudo na igreja, porque ninguém me ajuda a orar, ninguém ora por mim, ninguém tem que fazer por ninguém. Jesus diz: cada um toma a sua cruz. Nós temos que orar uns pelos outros, mas não fazer por você. O que é responsabilidade sua é sua. O que é responsabilidade minha é minha. Agora, em comunidade, como igreja, como corpo, nós devemos interceder uns pelos outros. Isso é notório, isso é bíblico. Por que às vezes nós não recebemos aquilo que nós pedimos? Você está entendendo que é oração eficaz? A oração eficaz, ela não pode ser com segundas pretensões. Não pode. Não pode. Às vezes você tem orado tanto no emprego, mas pedindo em cima do emprego do outro. Deixa eu te dar uma notícia: Deus não vai te dar. Porque o irmão fulano, Deus, seu emprego tão bom, eu te ligo para Deus para ganhar o salário que ele ganha. Abra a porta, Senhor, segundo o teu querer. Abra as portas para mim, Pai, porque eu creio na tua provisão. Senhor, coloca a tua mão sobre a minha vida, porque eu acredito na ação do teu Espírito Santo. Isso aqui é muito forte, meu Deus. Se coloca de pé. A igreja está assustada. Pastor, achei que orar era mais fácil, não é não. Também no começo do ministério achei que era. Achei que orar era só dobrar o joelho e dizer: tá aí, Pai, eu quero, enche-me. Essas duas mãos aqui, enchendo do teu poder, da tua unção, Pai. Achava que era assim. Já orei de manhã aqui da meia hora, achando que Deus estava derramando alguma coisa. Na minha mão. Não é assim. O princípio da oração parte de uma vida prática. Não se pode fazer uma oração eficaz se a minha vida prática não condiz com aquilo que eu... Está aqui na Bíblia, irmão. Você acompanhou as leituras aí comigo. Amém? Amém. Olha o que Jesus disse em João 17: minha oração não é apenas por eles, eu rogo também por aqueles que creram em mim, e por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim, eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus Cristo tinha poder para fazer aqui uma oração diferente nessa circunstância. Jesus poderia ter feito outra oração, e a prova disso é o desafio que ele recebeu lá na cruz do Calvário. Quando o ladrão olhou para ele e disse: tu não é o filho de Deus? Ora para uma legião de anjos descer aí. Imagine Jesus pensando: nem precisava de uma legião de anjos, só um. Mandava só o Miguel aqui e resolvia o problema. Espada desembainhada. Não, mas não é desse jeito não. É mister que eu passo por essa experiência. Às vezes nós não conseguimos, irmão, vivenciar as experiências de Deus na nossa vida,
Porque nós não queremos viver aquela experiência. Tem experiência que não é boa. Tem coisa que dói. Tem situação que machuca. Mas a minha Bíblia diz que a tribulação produz. A tribulação produz paciência. A paciência produz experiência. E a experiência produz esperança. E na esperança não há confusão. Tem coisa que precisamos viver. Tem situações que precisamos passar. É Deus nos dando a oportunidade de vivenciar algo diferente. Mas oramos tanto para Deus. Eu quero que o Senhor não deixar fazer isso comigo, Pai, isso. Que às vezes interrompemos o agir de Deus e não vivemos o propósito do Senhor na nossa vida. Quer fazer uma oração eficaz, irmão? Amém. Amém? Amém? Amém. Permaneça em Cristo e a palavra dele em você. Quer fazer uma oração eficaz? Já diminuiu, amém? Amém? Amém. Então, tenha a vontade de Deus como soberano sobre a tua vida. Quer fazer uma oração eficaz? Amém. Peça segundo o propósito de Deus. Não para os seus deleites. Pastor, mas eu queria ter uma vida boa. Também quero. Mas a minha Bíblia diz que é consequência. Eu citei para vocês aqui. Uma vida confortável é consequência de uma vida espiritual. Porque tem gente que acha que ter conforto é ter milhões na conta bancária. Isso não é conforto. Pergunta para um rincão desse aí, como é que ele dorme? Qual que é a noite de sono dele? Quando ele acorda de manhã cedo, qual a primeira preocupação dele? O cheque está caindo, a parcela da fazenda que está vencendo, a parcela do carro que está entrando. Aí a gente fala em R$1.000 para pagar a conta, eles falam 1 milhão, 2, 3, 10. Isso não é conforto. Conforto é estar bem com Deus, com a nossa família e no nosso casamento. Essas 3 áreas precisam estar bem para que tenhamos conforto. Buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. E as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Amém. Diga comigo, oração feita por um justo. Oração feita por um justo. Pode ter seus efeitos. Vamos orar? Amém. Senhor Deus e Pai, nós oramos neste momento, ó Deus,